Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre a SAF do Remo, que agora estando na Série B, sem dúvidas é algo bem mais viável de acontecer e que teria uma maior chance, de valorização da marca do que quando o clube estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem algumas matérias bem antigas aqui, 2022, 2 anos e meio atrás, falando justamente sobre essa questão, como que o Remo via a possibilidade, ainda com o antigo presidente, de ter essa virada de SAF, vamos colocar assim. E agora para 2025, qual que seria o valor de mercado do clube? Até com base, por exemplo, em alguns clubes da Série C, que viraram clube empresa, e quais foram os valores que eu vou comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje, beleza? Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Conto aí com a ajuda de vocês para batermos aqui 61 mil inscritos, que já está bem próximo. Então, deixe seu like, se inscreva. Voltamos a trazer aqui alguns vídeos do Remo. Muito obrigado aí, foram muito bons, os últimos vídeos. E eu conto com sua ajuda para comentar aqui embaixo, deixar seu like, que sempre ajuda, para poder entregar mais conteúdos, para vocês, como esses aqui recentes, beleza? Então, vamos falar aqui sobre essa primeira matéria, sobre o Remo em 2022, que foi o ano que mais teve especulações de clube empresa. Por quê? Primeiro que já estava tendo alguns clubes fazendo esse movimento. Cruzeiro, Botafogo, Vasco, Curitiba, o América foram um dos primeiros a comentar e a idealizar essa história. E aí o Remo estava na Série C, depois de ter caído da Série B do Brasileirão. Então foram várias as discussões envolvendo então essa história, Inclusive o Leandro Rodrigues, que era o dono de uma empresa que fez uma proposta para comprar a SAF do Remo, acabou não indo adiante porque consideraram os valores muito baixos o Remo, e também por conta de que não tinha garantias financeiras dessa empresa aqui, VL Gold Lux LLC. Então falou sobre isso e tudo mais. Eles falaram que informamos que nosso setor de compliance e nossa assessoria jurídica analisaram detidamente a oferta e constataram que as condições envolvidas não conferiam seguridade jurídica ao clube, Então foi um modelo assim que o Remo não concordou, até porque a maioria das SAFs, quando vira um clube empresa, fala justamente sobre isso, de não poder, por exemplo, ter atrasos dos investimentos. Um clube que vai virar SAF, mas tem atraso de salário dos jogadores, dos funcionários e tal. Ou, por exemplo, ter uma propriedade do clube que a SAF pode tomar conta, um CT, um lote, um estádio, pensa, derrubar um estádio para construir um shopping, porque é melhor para a SAF, para o investidor. Então tem tudo isso aí garantido e óbvio, essa garantia de ter ou não esse realmente investimento, Então aqui, o Benítez diz que Remo está na segunda etapa da discussão sobre SAF e explica, passos a seguir. Nessa época aqui da proposta, se falava-se de 200 a 350 milhões de reais, que foram a proposta para a equipe do Remo, beleza? Isso estando na Série C há muito tempo, Vamos colocar assim, 2 anos. Hoje eu vejo que um clube na Série C, tamanho da torcida do Remo, jamais deveria virar SAF, pelas circunstâncias, e nem se falar em menos de 500 a 600 milhões de reais. Na minha opinião, na Série B, na Série A, aí já é outra história, tá? Então ele falou aqui, em 2022, que ainda estava pensando nas formas, por exemplo, e discussões de SAF, Então ele falou aqui, agora a gente faz uma parte, para a segunda etapa, que é o estudo de possíveis modelos e formatos, como eu tinha falado com vocês. Com base nessa possibilidade, a gente parte para um debate interno sobre caminhos, o que o Remo quer, o que o Remo quer daqui a alguns anos, subir divisões, voltar para a Série A, ter um centro de treinamento de primeiro mundo, ter um estádio para 25 mil pessoas, é isso? Então o Remo precisa de ter dinheiro para isso, e como vamos buscar esse dinheiro? Qual tipo de investidor vamos ter para isso? E ele já falou aqui e completou dizendo: é uma discussão que precisa ser travada para que se tenha uma discussão e ir ao mercado. Então pode ser que o clube decida não ter um parceiro, continuar como uma associação e não ter uma SAF. É uma escolha, é um caminho. Alguns clubes vão optar por esse caminho, mas pode ser que a gente decida ser SAF e vender esse controle acionário. E ainda ele completa dizendo que esse debate está iniciando internamente, mas já temos um ponto de partida. Foi esse diagnóstico apresentado no relatório. Agora estamos analisando essas possibilidades que falei e ver qual o melhor caminho. Cada associado pode formar sua opinião e estamos no nível do conselho do clube. Depois vamos abrir para a Assembleia Geral. Só esses passos, só depois desses passos que vamos abrir para todos os sócios. Ele fala também sobre a questão da dívida, que já está bem controlada e tudo mais. Então assim, naquela época tinha essa discussão, mas o que mais pesou foi o seguinte: estando na Série C, até o presidente do Vitória, quer ver? Ele fala sobre o Vitória quando estava na Série C, sobre essa questão da SAF, aqui, Fábio Mota, acabei colocando Fábio Freitas, aqui, ele fala sobre essa questão, de que
o Vitória estando na Série C, na Série B, a marca estava muito desvalorizada e que não dava para pensar antes do clube, né, subir, por exemplo, à primeira divisão. Então ele sempre falou disso porque a marca estaria muito desvalorizada e foi um dos motivos que acabou chegando, né, uma das conclusões que chegou o Remo depois de avaliar as propostas e o mercado ainda de SAF em 2022, que está bem diferente agora em 2024. Por quê? Eu vou completar aqui para vocês. Só antes quero destacar aqui esses próximos jogos das seleções, para a Argentina vencer a Venezuela fora de casa e o Brasil vencendo o Chile. No total aqui, ó, R$10 voltando R$ 22,80, cotação aqui de 2,28, R$100 então voltando 288, baita opção aqui para você começar a apostar. E lembrando, né, aqui na Esportiva você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito e você pode começar a apostar a partir de R$1, tá? Então se você pega aqui alguns jogos da Champions League, né, então só para eu começar a ver alguns jogos aqui mais seguro, vamos pegar aqui, ó, algumas opções da Champions League. Vamos pegar aqui o Barcelona vencendo, vamos colocar aqui também Inter de Milão, a equipe do Manchester City, Borussia Dortmund e vamos ver mais algum aqui, dia 1, dia 2, no geral é isso, né? O Liverpool vencendo o Bolonha, tá interessante aqui também, e vamos pegar aqui um Real Madrid vencendo fora também, 3,90 a cada real, então vamos colocar R$4 para voltar 15. Já finalizei aqui minha aposta, então o link da Esportiva sempre fica aqui embaixo, ó. Tá assistindo aqui o vídeo? Abaixou, tá aqui, ó, o link aqui embaixo para vocês, beleza? Então vamos dar sequência aqui no vídeo, falar sobre essa questão de um adversário do Remo na Série C, né, que virou SAF recentemente. Valeu demais aqui o portal O Liberal, trouxe essa matéria aqui, ó, lá no dia 30 de agosto, adversário do Remo na Série C, Botafogo da Paraíba, deve virar SAF por cerca de R$300 milhões, né? Então o time paraibano briga pelo acesso e está em negociações, né, para virar um clube empresa, beleza? Então esses R$300 milhões, como funcionaria? Seria à vista no total? Seria, por exemplo, em parcelas? Bom, raramente, né, você vai ter um investimento tão alto assim, ainda mais em um clube que não está na Série A, porque às vezes o que o Botafogo da Paraíba precisa é de 30 milhões para o ano que vem para conseguir um acesso à Série B. E não, por exemplo, 300 milhões à vista, né? A não ser que seja a reforma, igual o próprio Fábio Mendes fala aqui, né? Um centro de treinamentos, um estádio moderno e tal, aí beleza. Mas às vezes é, por exemplo, 300 milhões em 10 anos, né? Tendo 30 milhões por temporada, que já dá para o clube se reerguer bastante, numa Série C, numa Série B, e aí quando chegasse numa Série A, por exemplo, teria um aumento desse investimento, beleza? Então acredito que o melhor seria se pensar nisso, um valor alto, mas com aporte em anos, né? 6 anos, 7 anos, 10 anos, por R$50 milhões a cada 2 anos, e chegou numa Série A, esse valor vira 100. Então para ficar algo interessante, e não só o investimento do dono, né? Mas o clube também conseguiram andar com as próprias pernas, justamente quando está numa divisão superior, tendo mais cotas de transmissão e tudo mais, que é justamente esse ponto, né? O Remo numa Série B vale muito mais. Eu até trouxe aqui alguns comparativos, por exemplo, eu vou deixar na tela final aqui, ó, esse vídeo que eu falo para vocês, ainda não saiu, mas tem um vídeo aqui falando somente sobre as receitas para a Série B. Esse aqui eu já esbolso um pouco, né? 40 milhões a 50 milhões como o faturamento. Até o próprio rival, o Paysandu, colocou, né, uma meta de 70 milhões nessa Série B, então dá para você pensar de 40 a 70 milhões de faturamento. Quando o clube está na Série C, não passa de 10 a 12 milhões, né? Então vai fazer muita diferença, e uma empresa que fatura 50 milhões por ano vale muito mais, né? Às vezes 10 vezes mais do que uma empresa que fatura 9, 10 milhões, como era que estava na Série C. Então por isso, né, estando numa Série B e depois numa Série A, a sua SAF e a sua marca, né, se valoriza muito mais. Então fala um pouco sobre essa questão, valeu demais, é o portal Diário do Pará, que fala, né, aí ó, na Série C, o que o Remo faturou no ano inteiro vai ser a cota de transmissão do ano que vem da Série B, de 8 milhões e meio a 9 milhões e meio de reais. Então acredito eu que o mais ideal seria pensar numa SAF num valor próximo disso, né, de 750 milhões a 1 bilhão, caso apareça um bom investidor que tenha realmente um projeto de médio a longo prazo e que tenha um aporte assim, vamos colocar 50 milhões por ano, 60 milhões por ano, porque realmente vai precisar, né, para ter uma reforma na sua estrutura, às vezes para reformar, por exemplo, o seu estádio, pode ser uma alternativa também, e para contratações, que todo mundo sabe que para montar um bom time, para conseguir um acesso, não vai ser com uma folha salarial baixa, né, até às vezes 3 milhões, 4 milhões, isso aí por mês, durante um ano, já é basicamente esses 50 milhões que eu comentei aqui com vocês, tranquilamente, né? Sem considerar contratações, 13º, férias que os jogadores recebem. Então é um valor bem significativo, igual eu falei, não viraria SAF a qualquer custo, a qualquer preço, até porque poderia ter um potencial do Remo caminhar com as próprias pernas. Até o próprio Papelinho, quando ele saiu do Fortaleza, ele fala, né, que o objetivo dele no Remo era devolver o clube à Série A e poder, né, ter um faturamento próximo disso, e quem sabe o próximo passo
seria virar SAF. E você, qual valor que acha mais ideal? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O link da Esportiva está aqui embaixo também para esses jogos das eliminatórias, Champions, Libertadores, Brasileirão e a sequência aqui também, ó, de vídeos que eu vou deixar na tela final para vocês, que já começou a passar aqui na tela agora, beleza? Valeu, galera!